tá? Deixa eu colocar aqui, compartilhar a apresentação. Então, o que que ficou para trás, né? Que a gente tinha discutido naquela aula de semana retrasada ainda, né? Aquele infográfico sobre os meios de transporte, tá? Então, eu vi que vocês me mandaram lá no Classroom, eu li o que vocês escreveram, e, assim, acho que a maioria quis dizer, assim, o mesmo significado para essa campanha, né? Se fosse uma campanha publicitária, se fosse passar na TV, cartazes espalhados em locais públicos, qual seria o principal objetivo dessa campanha, né? Então, colocaram lá, evitar o uso de veículos, né, de carros, e utilizar mais ônibus. Teve gente que falou bastante da bicicleta, e muitos colocaram como foco principal, né, que o carro deveria ser evitado por poluir mais o meio ambiente, né? Não que ele em si polui mais, mas pela quantidade de automóveis que serão colocados em uso, né? Vai ter uma emissão maior de gás carbônico, de gás causador do aquecimento global, tá? Então, assim, a maioria escreveu sobre isso. Eu achei bacana um parênteses aqui, que vocês colocaram na forma de comentar as respostas. Ficou legal para na hora que eu vou corrigir, né, para fazer a leitura. Porque alguns tiram foto do caderno, aí tira foto de ponta cabeça, assim, escrito de lápis, né? Aí demora um pouco mais para corrigir. Então ficou legal a forma que vocês fizeram, né? Alguns fizeram de escrever como comentário, tá? Eu não tinha gostado da ideia inicialmente, mas achei que ficou bacana. Então, fecha parênteses, continuando aqui. O que eu queria falar ainda desse infográfico para vocês, tá? Então, do objetivo, a gente já discutiu, quero falar das cores. Por quê? O infográfico, além dele trazer a informação na forma de texto, na forma de imagem e os números, né? O gráfico em si, ele também tem um diferencial que é das cores. Por quê? A cor, ela traz um significado, né? Ela carrega uma representação. Então, a pergunta que eu faço é: quando você olha para a cor vermelha no quadro dos carros, qual palavra que vem na cabeça? Então, se vocês puderem falar para mim, então, quando olha aqui, né, onde ficam os carros, parece um laranja, mas na verdade é vermelho, tá? É que a imagem alterou na hora que eu copiei para cá. Mas o que que dá a entender, o que que passa de representação para vocês esse vermelho onde estão os carros? Por que que É o o que carro está no polui mais? vermelho? Oi? Pode. É o que prejudica mais? É o que prejudica mais. Gostei, Rayane. O que mais? O que que vocês acham que a gente pode colocar aqui? O que que traz assim, né? O que que faz a gente pensar nessa cor vermelha? A Rayane falou de prejudicar. Ó, por exemplo, né? O vermelho, ele traz bastante representatividade quando a gente está no trânsito, né? Nas placas, normalmente o vermelho ele quer dizer mais atenção ou perigo. Quando tá vermelho o semáforo, a gente fala que então o carro tem que parar, né, respeitar aquele momento. Então, o vermelho ele vai trazer essa sensação de cuidado, de atenção, de perigo, de prejudicial, como a Rayane falou. Então, aqui no carro, né, ele colocou para dar essa ideia. Repara que a gente não tem o verde, né? O verde, ele traria essa coisa de que é livre, de que é tranquilo, de que pode fazer. Então, aqui, é, o ônibus, né, que seria o mais vantajoso, o ônibus ainda ele está no amarelo. Por quê? Mesmo que seja um ônibus para 30 pessoas,
ainda ele está causando algum efeito negativo para o meio ambiente, para as pessoas. Ainda assim, né, vai ter um trânsito mesmo que menor, ainda tem, né, essa possibilidade, tá? Então, eu achei bacana falar isso das cores, porque a cor, ela também, né, traz um significado para a gente, tá? Deixa eu só colocar, a Lana só caiu, né, e voltou. Bom, continuando então, né? A gente falou das cores, encerramos este infográfico. Outro infográfico que eu quis trazer para a aula de hoje é sobre este infográfico que foi retirado do Enem deste ano, tá? Também é um infográfico que estava na proposta de redação. É um dos 3 textos apresentados na proposta de redação, tá? Então, tem as cores, tem as imagens, tem os dados numéricos e tem o texto. O que está falando esse infográfico? Socorro Brasil. Saiba mais sobre o problema de saúde que afeta mais de 1 em cada 20 pessoas, mas que continuamos ignorando. Aí tem a imagem, né, do mapa do Brasil, com as cores da bandeira, uma carinha triste chorando. Do que vai falar, né? Então, é algo que é triste, é algum problema de saúde relacionado com tristeza, né? Dá a entender. Então, que doença que é essa? Que problema de saúde que é esse, né? Ali no planetinha, 322 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. Então, é a depressão, né? Mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. Aí tem o pódio ali, né? O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Então, é um pódio que não é legal, que não é feliz, né? Que o Brasil, ele é o país mais depressivo da América Latina. Ali no coração. Hoje, a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Então, é a doença que deixa as pessoas incapazes de trabalhar, de fazer uma atividade física, de fazer serviço de casa, de estudar, de sair, né? Então, deixa as pessoas sem motivação. Depressão é a segunda causa de afastamento de trabalho no mundo, né? Não apareceu aqui qual é a primeira, para a gente poder comparar, mas é a segunda. US$ 1 trilhão é o valor da perda econômica mundial gerada pelas consequências dos transtornos mentais. Então, aqui está falando de uma maneira geral, né, dos transtornos mentais, que são outros tipos de problema de saúde. E ali, o número de mulheres afetadas pela depressão é 30% mais elevado que o dos homens. Então, as mulheres têm mais depressão do que os homens. Todos os dados foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em fevereiro de 2017. Se você precisa de ajuda, ligue para o Centro de Valorização da Vida, CVV, 188. Então, assim, né, este infográfico, até trouxe ele também, mesmo que é um assunto complicado, é triste, né, a gente sabe ou conhece pessoas, ou nós mesmos já tivemos ou temos depressão, né, você deve conhecer alguém próximo que tem. Não é fácil lidar, né? A gente não sabe o que fazer para ajudar. E o que eu posso falar para vocês é: ouçam, né? Ficam dispostos a ouvir as pessoas. Porque uma pessoa com depressão, ela precisa de ajuda, ela precisa ter gente do lado para apoiar, para seguir em frente, né? Então, não é assim você falar o que a pessoa tem que fazer, anima aí, né? Ai, vai fazer o que você tem que fazer. Não é assim que você vai ajudar, né? Então, se você estiver disposto a ouvir, já é uma grande ajuda, né? Nunca fale para a pessoa que tem depressão o que ela tem que fazer. Nunca fale para a pessoa que tem depressão parar de chorar. Não é uma forma de ajudar, tá?
É, é um assunto delicado, acho bastante delicado, mas como ele estava no Enem desse ano, né, e é um infográfico, por isso que eu quis trazer ele aqui para a aula. Até porque a gente está num período de pandemia, né, que não sabe quando será o fim, né, a gente sabe que tem a vacina aí, que está caminhando para alguma melhora, assim, talvez de resultados, mas ainda estamos numa situação complicada. E com isso, né, com essa pandemia, muitas pessoas perderam emprego, estão ficando muito tempo em casa, então não tem uma distração, acaba se perdendo em seus pensamentos e ficaram mais depressivas, tá? E então eu acho que até esses números aqui, né, que foram retirados da OMS de 2017, esses números eles podem ter sido alterados, né, durante esse tempo. Mas o que que eu queria falar para vocês em relação a esse infográfico, né? Porque o foco da aula de OE de hoje é o infográfico. A gente está fazendo uma análise do infográfico. Então, qual o assunto principal tratado neste infográfico, né? Ficou claro que é a depressão. Mas vamos olhar para os números, tá? Você considera o número 322 milhões como sendo muito pouco ou intermediário? O que é o 322? É o número de pessoas que vivem com depressão em todo o mundo. 322 milhões. O que vocês acham? É um número alto? É um número baixo? O que vocês entenderam desses 322 milhões? Que é um número alto, não é? É um número alto, a Luna falou. Sim, né? A gente está falando de um problema de saúde, né? Que afetam milhares de pessoas, milhões de pessoas, e esse problema de saúde acaba acarretando incapacidade, acarreta afastamento no trabalho, né? Tem até ali a perda econômica. Então, é um problema, né? É algo que a pessoa ela precisa procurar ajuda, precisa de cura. Então, por mais que a gente não entenda o quanto é esse 322 milhões, ele é um número alto, tá? Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque toda vez que a gente pergunta se algo é muito pouco ou intermediário, a gente precisa fazer a relação com outro dado numérico, tá? Por exemplo, se eu perguntar, eu sou baixa ou eu sou alta? Depende, né? Eu vou me comparar com quem? Se eu for me comparar com a minha mãe, então eu sou alta, porque minha mãe, né, tem menos altura que eu. Se eu for me comparar com o meu irmão, então eu sou baixa, porque ele é mais alto do que eu. Então, toda vez que a gente vai fazer uma pergunta que se é muito, se é pouco, a gente precisa ter algo para comparar, tá? E o que eu quis trazer aqui para vocês? Quantos habitantes há no mundo e quantos habitantes há no Brasil? Porque a gente tem o dado numérico de que 322 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo, e no Brasil esse número é 11,5 milhões. Então, se a gente souber quantos habitantes há no mundo e quantos habitantes há no Brasil, a gente consegue fazer o cálculo de uma porcentagem, e essa porcentagem vai trazer um significado para a gente saber, né, o quanto de, né, quantas pessoas estão tendo depressão, tá? Aí, assim, eu anotei aqui para passar para vocês, tá? Quem quiser anotar no caderno, eu vou colocar no chat, que eu acho que fica mais fácil, tá? Deixa eu só colocar o chat aqui. Então, assim, no mundo, quem que sabe aí de cabeça, quem lembra, quantos habitantes tem no mundo? Quem sabe mais ou menos?
Ah, deve ter uns 8 bilhões já. Acho que é 7 bilhões. 7 bilhões, 7. Acho que 7 é mais perto. Não, peraí, vamos lá contar pra ver se é isso mesmo. Vai lá, vai na fé. Ó, eu fiz, né, uma pesquisa, né, para preparar a aula para vocês. Eu achei uma informação, um levantamento de dados de julho de 2020, tá? Que o Brasil, ele, né, naquele momento, ele estava com 7,8 bilhões, tá? Então, esses 7,8 bilhões, se a gente tirar o número com vírgula, né, colocar um numerão ali, vai ficar isso daqui, ó, 1.000, milhões, bilhões. Então, esse é o número de habitantes no mundo, tá? No Brasil, quem sabe quantos habitantes tem no Brasil? Não é 200, 300 milhões, não é? Ó, Acho que com não esse... chega a 210 milhões. Olha, vocês estão bem informados, hein? Gostei de ver. Essa mesma pesquisa de julho de 2020, ela trouxe que o Brasil tem 211,8 milhões de habitantes. Muito bem, vocês estão bem informados. Então, no Brasil, 211,8 milhões, que se a gente for colocar esse número escrito por inteiro, dá isso daqui, tá? Então, agora a gente consegue comparar, né? Fazendo uma regra de 3 para calcular a porcentagem, tá? E como que calcula a porcentagem? Pode colocar ali, né? Do mundo, 7,8 bilhões, né? Então, 7 bilhões e 800 milhões é o 100%. E eu quero saber quantos por cento é 322 milhões. Aí faz a regra de 3, calcula a porcentagem, e a gente vai chegar que, né, depois que calcula toda essa porcentagem, eu já calculei para trazer aqui para vocês, que 4,1% das pessoas no mundo têm depressão. Então, no mundo, né, de 7,8 bilhões de pessoas, 4,1% tem depressão, tá? E no Brasil, na hora que a gente vai fazer essa regra de 3, calcular qual é a porcentagem de pessoas que têm depressão, no Brasil dá 5,4. Então, para vocês terem essa comparação, né? A porcentagem do mundo é 4,1%, no Brasil é 5,4%. Se a gente for fazer uma relação, vamos pensar assim, ó. A cada 100 pessoas que você conhece, 5 pessoas têm depressão. Então, é um número alto ou um número baixo, né? Agora, quando a gente faz essa relação, dá para ver o quanto é alto, né? 100 pessoas que você conhece, essas 100 pessoas são pessoas até que podem fazer parte da sua rotina, né? São pessoas que você vê na escola, pessoas que você vê no ônibus, seus vizinhos, familiares, já dá ali umas 100 pessoas. E dessas 100, 5 têm depressão, é um número alto. Vamos supor que na escola tenha 300 alunos. Desses 300, então 15, né, tem depressão, de acordo com esses dados que a gente tem aqui. Então, é um número alto, né? A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa ajudar essas pessoas, porque é um número alto, sim, tá? Então, só para trazer para vocês, para a gente ter um entendimento maior deste infográfico, né? O que ele trouxe de informação, a gente compreendeu aqui, né? Calculou a porcentagem para ver que é alto mesmo, tá? Então, por isso que eu quis trazer para vocês. Mas para apresentar essa porcentagem, para a gente compreender o significado desse infográfico, tá? Mas, além desses números altos, né, que a gente trouxe aqui, quais outros dados que tem no infográfico que são importantes?
nem tanto para compreensão, mas que vocês consideram importantes aqui, que apareceu, mas que talvez não tenha trazido uma explicação, ou que chamou atenção. O que vocês acharam aqui que impactou na hora que vocês leram? Que o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Que o Brasil é o país mais depressivo. E é meio contraditório, né? O brasileiro tem aquela fama que é alegre, mas Ah, mas tem que pensar também que o Brasil é o maior país da América Latina, né? O mais populoso. verdade. Então, aí que tá, né, Lucas? De que forma que eles apresentaram esses dados, né? Se for na forma de porcentagem, aí, né, faz sentido. Agora, se for em números de habitantes, né, em números de população, aí é que nem o Lucas falou, o Brasil é maior, é claro que vai ter mais gente depressiva, né, pela quantidade de habitantes, né, faz sentido. Aí, o que o Vitório falou também, né, fica contraditório, gostei do que o Vitório falou. A gente fala que o Brasil é muito animado, né, que as pessoas, né, gostam de churrasco, cerveja, futebol e praia, e carnaval, né, na verdade, é o CCC, churrasco, cerveja e carnaval. Então, parece ser contraditório, né? Mas será que talvez essa felicidade, essa alegria é uma forma de camuflar aquilo que as pessoas estão sentindo, né? Então, tem tudo isso também, né? Mais alguém quer falar alguma outra informação que chamou a atenção aqui? Não? Olha, eu vou falar o que eu achei, tá? O número de mulheres afetadas pela depressão é 30% mais elevado que o dos homens. Esse me chamou muito a atenção. Eu achei que, assim, deveria explicar, né? Ficou meio assim uma incógnita. Por que será que as mulheres elas são mais afetadas pela depressão do que os homens, né? E olha, 30% a mais, né? Então, é um número alto. Por que será que tem mais mulheres com depressão? Então, eu acho que fica uma incógnita para a gente, né? E para a gente refletir também, né? O porquê desses dados, tá? Então, este é o infográfico que eu queria passar para vocês na aula de semana passada, que não deu tempo, tá? Então, este era o infográfico da outra aula. Beleza, gente? Alguém quer acrescentar, falar alguma coisa? Não? Não, perfeito. Então, eu vou falar da aula de hoje, tá? Se não der tempo de terminar, não tem problema, a gente continua na semana que vem. Então, para, né, mudar um pouco o astral aí, mas assim, eu quero deixar aqui para vocês que se alguém estiver passando por uma situação difícil, quiser conversar, tá? Fico disposta, no WhatsApp, pode me chamar, eu converso, eu escuto, tá? Mesmo que ainda não sou tutora de ninguém, eu fico aí disponível, com o coração aberto para ouvir vocês, tá? Sempre que precisar, pode me procurar, fico disposta, tá bom? Então, mudando um pouco o assunto, né? Para a aula de hoje, eu quis mudar um pouquinho o astral, porque ficou pesado, achei que ficou pesado ter falado de depressão na semana passada. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Deixa aqui, aula 3, né? Mudei e eu peguei um infográfico diferente. Então, o infográfico da aula de hoje é as 10 maiores bilheterias de todos os tempos. Então, vamos falar de cinema, né? A gente está quase há um ano sem ir no cinema. Para quem gostava de ir todo final de semana, ou pelo menos uma vez no mês, sempre estava ali ligado no que ia estrear, deve estar sentindo uma falta. Nossa, Nossa, eu ia muito, tipo, sempre quando tinha filme, top.
fazer aqueles esquemas. Não vamos na estreia, não, porque na estreia vai muita gente. Ah, vamos pegar esse lugar aqui, fazer aqui. Não, você vai comprar pipoca lá no cinema ou vai lá no Americana. Nossa senhora, que saudade disso. Olha, Vitória, eu sei bem o que você está falando. Eu não era muito de ir ao cinema, mas meu irmão ama ir, sabe? Ele ia quase todo final de semana, ele tá sentindo muita falta. É muito difícil mesmo, assim, né? Fica assim. Gente, só perguntar, quem que entrou agora? Foi uma Ana, mas só para eu marcar. Fui eu, Ana Laura Laura. Macanhão. Tá, só para eu anotar aqui, tá? Então, tá falando aqui, né, das 10 maiores bilheterias. Claro que não dá para ler esse infográfico, então eu recortei para ir mostrando para vocês, tá? Então, em primeiro lugar, o Avatar. Aí tem aqui o ano, então o nome do Eu filme. acho que tá um pouquinho desatualizado. Esse daí. Eu coloquei aqui embaixo a fonte, mas eu não coloquei o ano, tá? Eu não sei se ele tá em ordem também. Por Não causa tenho que tem o Vingadores Ultimato. Vingadores Passou, tem primeiro. passou o então Avatar. ele tá aqui também. Não, é o outro, esse é o Guerra Infinita. Ah, tá. Tá aí. Então vamos ver aqui, ó, o que vai aparecer, tá? É que eu não anotei, esqueci de anotar de qual ano que é essa matéria, viu? Depois eu vou dar uma procurada. Mas assim, que filmes que estão aqui, né? Tem o Avatar, então aparece o ano de lançamento e quanto, né? Qual foi o dinheiro acumulado em bilheterias. E um pequeno resumo ali, né? Do que fala o filme e quais foram os prêmios, enfim, que ele ganhou, tá? Então a gente tem aqui do Avatar. Aí fala, o Avatar é um filme de ficção científica, escrito e dirigido por James Cameron, então é a produção mais cara da história do cinema em sentido técnico, com orçamento estimado em 500 milhões. Avatar foi nomeado em 9 categorias do Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor. Aí tem vários filmes aqui, né? Avatar, Titanic, Star Wars, O Despertar da Força, Os Vingadores 3, Guerra Infinita, Jurassic World, Os Vingadores, de 2012, Velozes e Furiosos 7, Os Vingadores 2, Era de Ultron, Pantera Negra, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, e só, tá? Então são esses filmes. Como os meninos falaram, deve estar desatualizado mesmo, tá? Depois eu posso até trazer um outro mais atualizado. Mas é mais assim, né? Então são filmes, alguns novos, né? Mais recentes, e alguns mais antigos, como o Titanic aqui, que é de 97. O Titanic eu fui assistir no cinema, eu tinha 7, 8 anos, né? Por aí. E foi o segundo filme que eu fui assistir no cinema, porque o primeiro foi Rei Leão, que eu era menorzinha ainda. E eu lembro que, assim, eu não entendia muito essa coisa de filme, aí no final todo mundo chorando lá, né? Por causa da cena, né? Eu não sou de dar spoiler, então não vou falar, porque vai que tem alguém que nunca assistiu Mas todo mundo já assistiu Titanic. Titanic. Todo mundo já assistiu Titanic, não é possível. Oi? Eu acho que todo mundo já assistiu Titanic. Ah, olha que não sei, viu? Olha, Sei. gente, eu não gosto de Titanic. Eu já assisti, mas eu acho chato. Eu Desculpa. também, eu ia falar isso, eu acho meio chato. Assim, tá, é legal, é filme. São mas eu não 3 gosto, horas de não. filme com um navio afundando. Demora 3.000 anos para afundar o navio. E na hora que Velozes e afunda, Furiosos afunda de também, uma nunca achei vez, graça. né? Não, Velozes e Furiosos é maravilhoso, João. Não, 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 não. Não, Todos aí Fala são pra legais. Sony, eu não Não, aceito todos são isso. legais. Menos Titanic e Velozes e Furiosos. Não, peraí. O resto são todos os Isso aí eu melhores posso... filmes que tem, Não, velho. Ô, idoso, ninguém pediu a sua opinião. Não. Ai, meu Jurassic Deus, Park não devia sair também, né? briguem. Não, que Jurassic Park, velho. Falou. Ah, falando em Avatar, vai ser Gente, Avatar ó, ontem, ué. eu, assim,
Eu sabia que ia dar essa confusão toda aqui, porque cada um tem sua preferência, né? Eu não vou falar quais são os meus preferidos aqui. Não, pode falar, professor. Pode Não, falar? a gente tá brincando, Pode pode falar. falar. Ó, eu vou falar qual eu nunca assisti, tá? Então eu não posso julgar. Avatar nunca assisti. Avatar é bom demais. Titanic, se tiver passando na TV, eu assisto, tá? Eu amo assistir filme repetido, tá? Por isso. Star Wars, O Despertar da Força, eu não lembro se Eu foi o que eu assisti assisti. Eu fui no cinema assistir esse. Eu achei legal. Eu fui no cinema também. Eu fiz a maratona de 6 filmes pra assistir esse. Ai, meu Sensacional. Deus, então. É, que foi o início da nova trilogia deles lá. Ah, Sim. então eu não lembro, acho que esse eu não assisti. Os Vingadores, não assisti nenhum, então não posso falar. Então assiste. Você não vai se arrepender de assistir. Mas tem que assistir todos os filmes da Marvel para você se entender. Então, aí que tá, né? Vai aí- 2 minutos. É rapidão. O Jurassic World assisti, amo, mas eu gosto muito mais do Jurassic Park, né? Aí esse eu achei meio fraquinho. Realmente, Jurassic Park 1 é o melhor, gente. Não, é o melhor, né? Conta toda a história. E Jurassic World vai estar para lançar, né? Acho que o ano que vem, ou esse ano, não sei. Tem um novo. Que daí eu tô criando uma expectativa. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser, eu tenho certeza que vai ser igual Star Wars. Sim. Vão fazendo essa nova linha, né? Aí vão cagar tudo. Gosta, né? Ó, Velozes e Furiosos, só assisti o primeiro. Ah, mas eu já assisti todos esses daí. É muito bom. É o Então mais não da hora posso do Rio falar. de Janeiro. E Os ma- é. Pantera Negra não assisti. Harry Potter, óbvio que eu assisti todos. Harry Potter é uma bosta. Eu vou ser Amo queimado Harry nisso Potter. daí, mas eu vou falar. Harry Potter é horrível. Horrível. Ó,